Vocês foram para o congresso da Alemanha esse ano lá, né? A gente foi pro Eurospine. Pro Eurospine. Frankfurt. Foi na Alemanha, né? Eu acompanho muito aí algumas áreas de dores, né? Que é as medicinas regenerativas, né? O povo está tentando recuperar os discos aí de maneiras biológicas, etc. e tal. E lá, qual que é a perspectiva lá? Para que caminho? Para onde caminha? Ô Danilo, assim, eu posso falar com bastante propriedade. Aqui no Brasil, a gente não perde nada para nenhum país da Europa ou Estados Unidos, né? Falando em centros de referência. O que se faz no Brasil, o que a gente faz de técnica aqui no Brasil, eles estão fazendo lá. Até porque a medicina é integrativa. Então, do ponto de vista técnico, hoje, o que se faz lá, a gente faz aqui, com toda a segurança, com toda a experiência e tecnologia. Não vi nada de diferente que a gente deixa de fazer aqui que poderia estar melhorando os resultados. O que se faz lá, vamos falar em países desenvolvidos, a gente consegue fazer aqui no Brasil. Acho que não sei se o Denis também tem essa perspectiva. Sim, sem dúvida nenhuma. O que eu vejo como tendência, principalmente no que tange ao segmento cervical, é uma tendência muito grande à artroplastia. É uma tendência a devolver a funcionalidade, principalmente do segmento cervical. A oferta oferta de modelos, materiais e os trabalhos mostrando as indicações cada vez mais corriqueiras das próteses cervicais, sem sombra de dúvida, é uma tendência, sim, sabe? Em termos de tecnologia, é o que o Maurício falou. Eu penso que a gente não tenha nada para trás em relação a eles, não. Eu acho que talvez lá surjam mais rápido algumas inovações de melhoria de materiais, né? A oferta é maior. Que as empresas geralmente são importadas, tal, né? Então acho que lá chega um pouquinho mais rápido, né? Esses dias eu até perguntei para a empresa aí que eles estão trazendo um parafuso percutâneo aí. Eles até falaram, doutor, já chegou no Brasil, né? Acho que daqui um ano já podemos usar. Quer dizer, você tem um ano de delay, né? Burocracia para burocracia, tal, os órgãos fiscalizatórios, etc. e tal, né? Até porque a área de pesquisa lá é melhor, né? Então eles têm um hall vasto de fazer uma cirurgia experimentais, e aqui no Brasil é muito mais restrito, né? Engessado, né? Só pegar o mapa dos prêmios Nobel para você ver como que a gente está situado no mundo, né? Legal, ficou muito bom aí. Eu tenho, na verdade eu acho que eu tenho 2 artroplastias já. Artroplastia lombar, né? Cervical eu tenho mais. Temos o Babo, né? O Babo, que a gente acabou fazendo em São Paulo lá, e uma outra aqui. Mas ambos satisfeitos, né? Hoje o Babo subiu o vulcão lá, né? Legal. Acho que ele vai ouvir aqui o podcast aqui. E depois ele mandou uma foto andando no skate, né? Depois tem uma foto no vulcão, né? Que ele subiu lá. Ele foi pro Chile, lá, eu acho, lá foi passear lá, né? Bacana, né? Legal, né? É o típico paciente, né? Que quando o paciente tem um entendimento do problema e do que está sendo ofertado, e ele busca esse tipo de terapia, é o típico paciente do que vocês estão falando, que ele quer realmente retomar a vida dele. Então ele não está procurando só a melhor técnica, a melhor oportunidade cirúrgica. Sim. Esse tipo de paciente ele vai procurar os melhores profissionais para fazer a reabilitação, as melhores técnicas, porque a técnica de reabilitação também mudou. As atividades também mudaram. Tem a ver com suplementação. A gente não pode esquecer de suplementação também, ganho muscular. Então esse tipo de paciente ele também vai buscar os melhores profissionais para devolver a qualidade de vida para ele e reabilitá-lo, para ele fazer tudo o que ele almeja fazer. Então, assim, então é o tipo de técnica que dá para fazer, eu falo assim, ela é restrita, porque não basta ser só anatomicamente favorável, o paciente também tem que ser o perfil favorável, porque você fazer isso aqui, você ter todo um trabalho de fazer isso aqui, o paciente, legal, fui operado, ficar no sofá lá trocando o canal da TV, você vai perder a cirurgia, entendeu? Então, acho que é o conjunto da obra, né? Cara, isso eu tenho tentado fazer uma parceria com o paciente, todo paciente que eu opero. Antes disso, eu tenho tentado fechar uma parceria com ele, assim, né?
no seguinte sentido: eu vou fazer uma parte interessante, uma parte importante do seu tratamento no centro cirúrgico e tal. Mas tem uma parte depois maior que a minha, Que eu não vou conseguir fazer. mais contínua que a minha e que vai depender somente, única e exclusivamente de você. Isso é a mesma coisa. Então, se a gente não fizer um contrato aqui disso, nós não vamos ter, principalmente você, não vai ter um resultado tão favorável. Eu faço uma comparação com um atleta de futebol que precisou passar por uma cirurgia no joelho, né? O médico foi lá, fez a cirurgia no menisco, etc. e tal. Mas esse paciente depois ele vai viver lá numa reabilitação que vai depender única e exclusivamente dele, né? Aqueles que melhorarem mais, talvez foi porque investiu mais, se dedicou mais à terapia ou aos tratamentos de reabilitação. Sim. E hoje, com a tecnologia que a gente tem, desde a parte nutricional, metabólica, funcional, melhora do perfil físico, o paciente tem um mundo para poder melhorar. Agora, aquele paciente lá, que ele espera realmente sair da cirurgia, retirar os 2 pontinhos dele lá e nunca mais precisar de nada, realmente esse paciente aí está fadado a um resultado pior, né? Sim, sem dúvida. Até porque a cirurgia não é um atalho, né? A cirurgia é um meio dele conseguir algo para ele continuar fazendo o que vai ter benefício. Assim, uma cirurgia, assim, cirurgia de coluna não é um milagre, né? Cirurgia de coluna, ela tem um objetivo. Isso a gente deixa claro para o paciente qual é o objetivo. Muitas vezes é melhorar uma dor na perna, muitas vezes é melhorar uma deformidade, muitas vezes é melhorar uma dor lombar. Tem vários objetivos. E diferentemente de uma cirurgia de vesícula, por exemplo, você está com uma pedra na vesícula, você vai lá, tira a vesícula, pronto, acabou o seu problema, né? Tá resolvido, né? Assim, acabou o seu problema. Tá curado. Curado. Você vai ficar lá algumas semanas lá com o trato digestivo tentando se adaptar lá, uma indisposição, alguma coisa, depois isso aí vai se adaptar, acabou. A coluna não, né? A coluna, ou você entende que você precisa fazer uma manutenção dela lá, uns cuidados com ela o resto da vida, ou os seus problemas podem retornar e retornar pior, né? Vamos mudar o slide? Vai lá, quem vai? Denis. Vamos lá, mais um caso aí complexo também. Esse paciente já era um paciente de meia idade, uns 55 anos, se eu não me engano. É isso, né, Maurício? Não é? Isso, um pouquinho mais velho. Já tinha um sobrepeso, tá? Diabético. Sedentário. E, assim, quadro de também dor lombar. É o quadro clássico, né? A gente vai ficar vendo o exame e batendo nos mesmos sintomas. Mas é aquele quadro de dor excruciante, dor intratável, dor lombar. E que nos últimos meses aí evoluiu com irradiação para as pernas. Era uma irradiação nas 2 pernas, tá? Mais do lado direito, se eu não estou enganado. É isso mesmo, mais do lado direito. Então, assim, é aquela história também de já ter tomado inúmeras medicações. Ele era diabético, prescreveram inclusive corticoide para ele, injetável. Ele acabou descompensando, ele fez uma infecção de urina. Um paciente bastante complicado, sabe? Chegou a internar para tratar a dor com outro colega também, melhorou um pouco a dor depois do tratamento, recebeu alta, enfim, um paciente que chegou no consultório praticamente não tinha déficit motor, que a gente fala, né? As pernas não estavam fracas, mas ele tinha o que a gente chamava de déficit funcional. Ou seja, ele tinha a força, mas não conseguia usar as pernas de tanta dor. Então eu lembro que ele chegou praticamente de cadeira de rodas no consultório e com esse quadro bastante, vamos dizer, expressivo aí de dor. E de longo tempo, né? De longo tempo. Longo tempo que foi cronificando e piorando, né? Aí chegou ao ponto dele realmente ficar extremamente incapacitado. Ressonância de coluna lombar também. E o que a gente pode perceber diferente do exame anterior é que ele já tem uma doença dos discos também, mais extensa, que está entre a quarta e a terceira e a quarta vértebra lombar, entre a quarta e a quinta, e entre a quinta e a primeira sacral. Então as vértebras estão desidratadas, degeneradas, que a gente pode ver que elas estão escuras,
e também tem o conteúdo extravasando e vazando para dentro do canal. O que a gente vê de comemorativo diferente do outro exame é que tem perda de altura do disco, principalmente no no último espaço discal aqui, ó, além de uma retificação, ou seja, uma tendência à retificação da lordose lombar. E 3 níveis doentes. Né? E com 3 níveis doentes. Obviamente que também ficou circundado e bem explícito que esse extravasamento do conteúdo, né, herniado para dentro do canal, causou aí um estreitamento do canal onde ficam as raízes e compressão aí das radicelas que formam o nervo ciático. Quer dizer, a coluna tem, né? Pra quem tá ouvindo aí, a gente fala muito do canal, que é essa parte branca, né? Essa parte que desce aqui. Né? Dentro da coluna existe um espaço onde que as raízes nervosas vão estar lá dentro e vão sair, né? Então, o grande problema é, assim, hérnia de disco não dói. Como não? A hérnia de disco, o que dói é a compressão que ela causa nas estruturas nervosas, né? Somente a hérnia, não. O disco degenerado pode doer, né? Você tem um processo inflamatório Sim. lá dentro dele, pode doer. Mas esse canal, eu tô até vendo aqui o sinal do círculo, eu faço isso também, eu desenho no exame, né? Vocês fazem, né? Para explicar, gosto de fazer né? isso, porque fica fácil para o paciente entender. Na hora que você pega a ressonância, eu falo, doutor, eu não entendo nada, eles falam. Eu falo, não, eu vou te explicar. De uma forma bem didática, eles conseguem interpretar a doença deles. Interpretando a doença, fica mais fácil a gente ofertar os tratamentos que têm que ser instituídos. Então, acho que hoje a medicina nossa, né? Antigamente, o médico falava, acabou. Hoje não, o paciente no consultório ele tem um gama de informação, né? Então essa tecnologia, a informação chega fácil. Então quando a gente explica, mostra o que está acontecendo, a interpretação do problema fica mais fácil, o paciente se adequa melhor. Acho que a consulta fica mais dinâmica, do que a gente chegar e falar, não, é isso, pronto, acabou. Sim. Não, acho que o tratamento é esse, é por causa disso. Então eu mostro através do desenho, acho que fica mais fácil. O americano ele tem a famosa escola da coluna, né? Um termo, né? Que foi criado nos Estados Unidos exatamente porque eles identificaram. Quando você pega o paciente e explica para ele mais detalhadamente os motivos da doença, para ele visualizar isso... Acredita no que vê, né? Ele acaba, primeiro, fidelizando melhor o tratamento, né? Então, já que ele está vendo o problema, ele consegue... ele se torna mais parceiro, né? Durante o tratamento. E você tem, inclusive, melhoras no quadro de sintomas quando você explica melhor para o paciente. Aceitação maior. Né? Na verdade, eu tenho pacientes que vão até lá, que já tem anos e anos de dor e não faz a menor ideia do problema, etc. e tal, né? Uns falam para ele assim, o senhor sofre com hérnia de disco. Na verdade, às vezes a doença nem é hérnia de disco, né? É outras coisas, tal, né? Eu digo porque eu também desenho bastante nos exames aí e eu acho que é bem ilustrativo, né? Aquela parte branca do canal, né? A gente vê ela então em 3 pontos aqui, ó, bastante estreitado, né? Então quer dizer, os nervos que estão, as raízes nervosas que estão passando lá estão comprimidas, né? Completamente comprimidas. Comprimidas. E o detalhe, que a ressonância é feita em posição deitada. Sim. Eu explico isso para o doente também, né? Então, na posição deitada, você não tem muito mais peso no segmento lombar. A hora que você está em pé ou sentado, né, todo o peso do seu corpo sobrecarrega mais esses discos. A tendência dos discos são saírem mais, né, ficarem piores essas compressões, né. Esse paciente já tinha quanto tempo de dor, de tratamento de físio? A vida toda ele fez, mas não fez. Aquela história do fez, mas não fez, né? Precisava emagrecer, só que o médico não deixava ele caminhar, precisava... o famoso fez, mas não fez. Ia na físio, era choquinho, diabetes completamente descompensado. Então, assim, é o paciente assim, que foi mal conduzido, sabe? Mas o que ele tava de dor mais aguda, assim, mais excruciante, foi assim, ele chegou comigo com umas 3 semanas de dor, assim, de não estar dormindo, velho. Já tinha até ficado internado, Já né? tinha, exatamente, ficar internado para tomar medicação endovenosa. Bom, aí é aquela história, né?
é aquela porcentagem que não melhorou, né, Maurício? Sim, não melhorou, sim. não melhorou, a gente tem que partir. Não tem que fazer, né? Não adianta insistir em coisas que não tá tendo resultado. Veja bem, tem paciente que chega lá para mim e fala assim, doutor, me faz tudo, menos não me dá um remédio novo. O paciente não está nem querendo mais a opção de algum remédio diferente, de tanto que ele já tomou, de tanto que ele já peregrinou, de tanto que não melhorou, né? O paciente mesmo já está naquela circunstância lá que ele está procurando um recurso mais avançado, né? Vamos passar ao próximo? Esse já é o raio-x pós-operatório. Pós-operatório, né? Então assim, como proposta terapêutica foi indicado cirurgia para ele também, uma vez que todas a oferta de terapia conservadora não teve sucesso. Como opção, a gente indicou também a via pelo abdômen, que é a via anterior. Porém, diferente daquela primeira paciente, por já se tratar de um paciente com sobrepeso, com inversão, aí, com tendência à retificação da lordose, né, lombar, perda da altura discal. Nesse caso, a gente optou também por fazer o quê? Uma fusão. Que a gente mais de 50 anos. É que não mostrou no outro corte. Já tinha uma artrose evidente da coluna, já tinha uma doença, uma artropatia, né? Inflamatória facetária. Então, que também... Além do problema discal, ele tinha problemas outros, articulares, que não era puramente discal, né? Já tinha exatamente. Problemas articulares. Né? Então foi optado por ofertar a técnica anterior, porém utilizando o que a gente chama de cage, né, para fazer a fusão ou artrodese de coluna via anterior. O intuito da cirurgia foi o quê? O mesmo, fazer a descompressão do canal pela via do abdômen, onde foi retirado o disco, todos os 3 discos degenerados, né, que eles estavam escurecidos, além de ser retirado aquelas conteúdos que vazaram para dentro do canal, as hérnias. Então, foi retirado o disco, retirado as hérnias, feita a descompressão dos nervos e colocado o que a gente chama de um espaçador, né, de um cage, no lugar dos discos intervertebrais. A gente pode ver que o disco ganhou altura e também já devolveu a curvatura habitual da coluna lombar do paciente em lordose. A técnica, vamos dizer assim, é diferente, mas o acesso é praticamente o mesmo. O pessoal estudioso de biomecânica da coluna cada vez mais tem batido na questão de correção do balanço, né? Sim. Para distribuição de carga, né? Inclusive aqui mais embaixo, né, nas articulações sacroiliacas também, você melhora a angulação do quadril, né? Então, quer dizer, cirurgia descompressiva, primeiro ponto, né? Aumentamos o canal, melhoramos a altura discal, melhoramos o balanço sagital, fixamos a partir do momento que esse paciente já tinha uma doença relacionada à articulação facetária. Então, quer dizer, né? A escolha da técnica, né? O modo da técnica, e novamente, né? Fomos pela barriga do paciente, né? Não abrimos musculatura atrás, né? Muito pelo contrário, agora o que a gente vai fazer com esse paciente? Vocês devem ter feito, né? Mandar esse paciente para reabilitação, para ganhar musculatura, para ganhar força, perder peso, né? Agora o paciente melhora da dor, então agora você vai fazer lá a sua ginástica, a sua academia, a sua hidroginástica, perder peso, melhorar mais a força muscular, né? Se esse paciente tivesse com a parte muscular aberta atrás, além daquele pós-operatório terrível, arrastado, não sei o quê, a gente estava mantendo os problemas anteriores, né? Com mais agressividade. Risco de pseudoartrose, com necessidade de... Estamos vendo muito isso, né? Paciente que foram operados na via posterior, refazendo cirurgia agora pela via anterior, pseudoartrose, outros problemas, né? Estou com um caso parecido desse, uma listese grau 2, foi feito por trás, mas está horrível lá. Agora tem que soltar atrás, refazer pela frente, virar e fazer atrás, entendeu? Quer dizer, duplo trabalho, entendeu? Né? Então... Triplo, né? Tem que desfazer, fazer e fazer. Tem que desfazer, fazer na frente e refazer atrás, né? Tem que fazer 3 cirurgias no homem, né? E também da mesma história, né? O paciente operou hoje, amanhã vai embora, né? Foi, mesma coisa.
operou, assim, perda de sangue irrisória, praticamente não sangra esse tipo de cirurgia. Paciente no dia seguinte já deambulou, banho normalmente no banheiro, alimentou, andou e casa. Casa, né? Qual é a queixa mais comum, Maurício, dos pacientes que submetem a via anterior, assim? Queixa de dor abdominal, obstipação? O mais comum, às vezes, que fica um pouco mais ressecado no primeiro pós-operatório. Né? Até porque os anti-inflamatórios, o tipo de anestesia, os opioides, geralmente analgésicos que a gente deixa domiciliar, às vezes dá um pouco mais de ressecamento. Tá? Mas isso regulariza em torno de 7 a 10 dias. É a queixa mais comum. Eles não reclamam de dor abdominal, pelo contrário. Às vezes eles reclamam que dá um pouco de pressão nas costas, porque ganha uma nova dinâmica na coluna, melhora o equilíbrio sagital, ganha a altura discal. O corpo tem que entender que mudou, né? O corpo tem que entender que mudou a dinâmica, a biodinâmica da coluna, então às vezes dá um pouco de pressão, então às vezes um pouco de lombalgia, até no primeiro 30, 40 dias, mas depois o corpo vai encaixando, vai entendendo essa dinâmica e depois melhora. Então, de sintomatologia a longo prazo, pouquíssimas. Isso. Curto prazo, às vezes ressecamento intestinal e às vezes um pouco de lombalgia pós-operatória. É aquela dor indo para a perna, melhora rápido. Né? Não, ciática não tem mais. Ciática não tem mais. Esses casos, né, assim como a cervical, a gente também faz com monitorização, né? Isso. Acho que a gente não falou na artroplastia, né? Não falou, mas... Mas também, hoje em dia, acho que cirurgia, assim, envolvendo sistema nervoso, se faz com monitorização sempre que possível, né? Então, também faz, da mesma maneira que a gente tem a segurança, né? E tem também essas perguntas, mas qual o risco de ficar sem andar? A mesma coisa da cervical, vem na lombar. Então, assim, não, porque a gente tem toda a monitorização intraoperatória do paciente e que também facilita muito a vida por perceber durante a cirurgia o quanto que a raiz já está melhorando ali com a descompressão. Falando de uma maneira mais leiga, então é troca da cartilagem, né? Troca da cartilagem, exatamente. Na verdade... Tira a cartilagem doente, que não está tendo nenhuma função, pelo contrário, está tendo causando a doença em questão, e troca a cartilagem por um espaçador intervertebral. Simples assim, de uma maneira básica falando. Eu digo também a questão da denomonitorização, né? Porque vocês trabalham no interior de São Paulo, eu também. Vocês também fazem procedimentos em São Paulo, né? Um pouco menos, mas o recurso da neuromonitorização, essa tecnologia que nós estamos falando desses pacientes que possivelmente são pacientes aqui do interior de São Paulo. Sim. Que foram operados aqui na cidade de Rio Claro, na cidade de Limeira, né? Os que eu tenho operado aqui na cidade de São Carlos. Então, assim, isso não é uma tecnologia, até para quem está vendo, que é restrita a grandes hospitais em São Paulo, né? Muito pelo contrário. O que é feito, o que nós fazemos lá nos grandes hospitais de São Paulo, nós fazemos aqui também, né? Com os mesmos recursos, com a mesma qualidade, né? Então, mas eu quero fazer lá porque lá tem a neuromonitorização. Não, neuromonitorização é um recurso intraoperatório disponível para a pessoa fazer em qualquer cidade que ela tiver, em qualquer região que ela tiver, né? O próprio cirurgião de acesso que nos ajuda aqui é o que nos ajuda em São Paulo, né? Então, isso aqui não está restrito, eu preciso fazer um plano de saúde para São Paulo e tal. Aqui até está ACD, porque possivelmente foi feito lá, mas com certeza muitos outros, centenas. Você já tem quantos casos de via anterior? Já? Mais de 800. 800 casos. De casos feitos, não estou falando níveis, né? Então tem casos que fez 2, tem casos que fez 3 níveis. De mil implantes, né? 1000 implantes, né? Então, quer dizer... a gente pode falar com propriedade. O que a gente faz no interior, a gente faz em São Paulo com a mesma qualidade. O que eu falo que o paciente que muda a hotelaria, né? Então tem outro corpo, os hospitais tecnicamente são mais vistosos, né? Mas o mais importante é que a qualidade técnica, material, profissional... O recurso intraoperatório é exatamente o mesmo. Igual, assim, o que a gente tem lá, a gente tem no interior, assim como você. Né? Acho o grande avanço. Então a gente não deixa de trazer... tratamentos que causam insegurança porque está tendo pouco recurso, pelo contrário. O recurso a gente falou que operou, né? O nosso irmão operou, a gente operou ele em Limeira. Foi Limeira? Foi Limeira. Limeira.
Então, assim, se não tivesse o recurso necessário, teria levado para São Paulo. Doutor, mas o senhor operaria se fosse um parente seu? Não, você não está entendendo. Meu parente, meu irmão foi operado aqui, então, né? Então, assim, recurso é o mesmo, né, Maurício? Sim, sim. Muito bom. Vamos passar para o próximo? Bom, aqui eu acho que chegamos no nosso último caso, né? Sim. Acho que rapidamente, né, nós estamos com exames muito parecidos, né? Mas dá uma pincelada geral aí, Maurício. Então, a gente fala que as patologias se repetem, né? Então, assim, a gente fala em incidência, em casuística, então os casos podem muito parecer semelhantes. Também era um paciente que evoluía com uma síndrome ciática, um paciente um pouco mais jovem do que o paciente anterior, que apresentou refratariedade aos tratamentos instituídos, medicações, fisioterapia, fortalecimento, e evoluir com um quadro de incapacidade física. Então, assim, a gente como médico, a gente tentou trazer para ele um tratamento que melhoraria a qualidade de vida dele e também que ele manteria a preservação natural, muscular e funcionabilidade da coluna. Então, nesse slide, né, nessa foto é uma ressonância do ponto de vista lateral, mostrando que ele tinha 3 discos doentes. Se a gente olhar um disco normal ele está hidratado, ele é cinza, né, ele tem essa hiperintensidade. O intenso dentro dele, o branco dentro dele, que significa que as propriedades do colágeno estão íntegras. A partir do momento que o disco envelhece, ele vai ficando mais enegrecido. Quer dizer que ele perdeu a funcionalidade do colágeno, as propriedades físico-químicas do colágeno foram perdidas, então ele fica enegrecido. Então toda vez que ele fica enegrecido, ele perde a capacidade de manter uma conformação natural. Então ele faz essas barrigas aqui atrás, que são as protrusões discais. O disco envelheceu, evoluiu para discopatia, a protrusão evoluiu e fez essas compressões posteriores, tanto entre a L3, L4, L4, L5, L5, S1. Então, mediante o quadro clínico inflamatório de incapacidade refratária aos tratamentos que foram instituídos, a gente optou pelo tratamento cirúrgico. Aí que tá. Qual o tratamento cirúrgico? Para esse tipo de paciente que tem um perfil biomecânico adequado. E também a gente fica nesse enigma. Qual a melhor técnica? Não existe melhor técnica, Danilo. Existe melhor tratamento que a gente pode oferecer para ele para melhorar a qualidade de vida. A gente fala cirurgia significa qualidade de vida. Se o paciente for operado, a gente tem que ter a plena certeza que aquilo que a gente está indicando vai melhorar a qualidade de vida dele. Sim. Porém, a gente não tem uma bola de cristal. A gente tem números. Né? A indicação cirúrgica não é uma tabelinha, né? Não é uma receitinha de bolo. Não está pronta lá na mesa do médico, ele bate o olho e fala, sua cirurgia é essa, né? Quantas vezes eu já fiquei com o exame do paciente, já discuti com outros colegas, às vezes até com vocês, para chegar numa decisão de qual técnica fazer, ou do que indicar para ele, qual via, qual modalidade, qual modo de cirurgia a ser realizado. Isso também não é uma tarefa tão simples, imediata, excetuando algumas condições. Sim. Mas tem muitas condições que esse estudo envolve muitas variáveis. Nós estamos sendo um pouco simplistas aqui, olhando alguma ressonância, mas tem outros cortes da ressonância que são analisados, tem o exame radiográfico, tem o exame tomográfico, eletroneuromiográfico, tem outros critérios aqui que a gente usa baseado no perfil físico do paciente, idade do paciente, uma série de coisas, né? Numa radiografia dinâmica, tempo de dados. Dor, né, Danilo? Às vezes, por exemplo, não sei quem está assistindo a gente nesse momento, às vezes fala assim, nossa, eu tô com uma ressonância igualzinha a essa. Por que eu não opero? Às vezes o paciente está falando de uma paciente que tem 15 anos de dor. Qual que é a chance desse paciente ser operado e melhorar? Até porque a interpretação da dor não vai estar na coluna, vai estar no cérebro. Então, assim, a cronificação desse processo, a gente também fica um pouco de pé atrás. Se a técnica vai ser adequada para aquela paciente ou para aquele paciente. O paciente fala, doutor, minha dor é igual a da minha prima, que o senhor operou, ela ficou boa, né? Porque todo mundo acha que a dor é igual, né? Que a dor é a mesma coisa, né? Então eles dizem, doutor, mas a minha dor era igual a da minha prima, por que o senhor não me opera também? Minha prima operou, ficou boa, né? Primeiro que às vezes a dor não é mesmo, os perfis são diferentes, as características do exame são diferentes, são coisas que mudam muito, né? De pessoa para pessoa.
individualidade. Para isso, o médico ele precisa dedicar um tempo com o paciente, estudar o caso do paciente, analisar o caso do paciente. É raro os casos que a gente bate o olho e já fala para o paciente, o seu caminho é esse. Muitas vezes não é tão simples assim a decisão das coisas, principalmente o paciente que vai no nosso consultório a primeira vez. Aquele que já está indo lá há um tempo, esse paciente para mim é mais fácil de tomar decisões, já conhece um pouco ele, né? Até você já entende como ele vai investir a reabilitação dele, Danilo, quais são os fatores associados. Né? Até porque o tratamento, ele é vínculo. O tratamento, independente do qual, é relacionamento. Né? Se não tiver relacionamento, se a gente não entender o perfil do nosso paciente, que não é na primeira consulta, a chance de você estar levando esse paciente para um tratamento inadequado é altíssimo. Então, nesse caso... Vamos passar o próximo slide? Pode passar o próximo lá. Então, nesse caso, a gente tratou com um tratamento híbrido. O que é o híbrido? São duas modalidades de tratamento. Primeiro, no espaço de baixo, o espaço que estava com menor redução do espaço, com um nível já de artrose, a gente colocou uma prótese fixa, que chama LIF. Então, essa prótese essa prótese rígida, vamos dizer assim, fixa, ela mantém a altura do espaço, porém, como o último segmento já perdeu um pouco de mobilidade, a gente preservou. Porém, nos discos de cima que tinha mais mobilidade, que as articulações da parte posterior da coluna estavam preservadas, a gente optou por prótese de disco. Então, manteve a funcionalidade da coluna, manteve curvatura, ganhou lordose, melhorou o balanço sagital, tratou a doença do disco, descomprimiu a raiz ciática, manteve estabilidade. Então, numa mesma cirurgia, a gente proporcionou 3 mecanismos diferentes que melhoraram a qualidade de vida desse paciente. Então, esse tratamento híbrido com prótese, a LIF rígida, associada a disco, artroplastia ou prótese de disco lombar, é um tratamento também inovador que a gente pode fazer mesclar. Esse casamento entre as técnicas. Sim. Possivelmente ele já tinha uma artrose facetária. Sim. L5S1 era mais rígido, né? Ele tinha uma artroplatia inflamatória. Nos discos de cima, não. Então a gente fez esse esquema misto aí. Então, quer dizer, fixou aquele segmento que realmente tinha as indicações já para fazer isso, e os outros que eram estruturas que valeriam a pena manter mobilidade, foi feito a prótese de disco, né? Então, da mesma forma que na cervical, né? A gente mostrou um quadro híbrido aqui, né? O que seria o híbrido? A gente escolher níveis para que sejam modificadas as técnicas na mesma cirurgia, né? Então o pessoal tá pensando, nossa, mas foram 3 cirurgias? Foram 2 cirurgias? Não, foi uma cirurgia, né? Uma cirurgia, onde na mesma cirurgia se fez os 3 níveis doentes de uma vez só, né? Então, não é aquele paciente que operou hoje, operou operou ano que vem, operou outro. É um paciente que é feito um tratamento, já estudado isso, sim, desde o princípio, antes do pedido de cirurgia, né? Aí você vê, né? O pessoal pode perguntar, mas o que é melhor, a artrodese ou a artroplastia? Depende. Às vezes as duas. Depende. Então, hoje a gente faz mais a LIF. Hoje a gente faz mais a LIF, que é a prótese rígida, né, fixa, que é o espaçador intervertebral, do que prótese. Por quê? Não é uma doença só isolada do disco. A doença começa no disco. Depois essa bola de neve, essa cascata de outras doenças segmentares vão acontecendo. Então hoje, estatisticamente, o volume maior é de ALIF se comparar à prótese. E também a limitação de talvez não estar no hall, sim, né? Sim. É um fator, igual eu falei com o Herbert também, a questão da endoscopia. Hoje a gente tem um pool de endoscopia exatamente porque foi o momento que entrou no hall, né? Então você consegue fazer uma solicitação mais abrangente e tal. Então eu acho que talvez o momento que isso entrar no hall, a gente comece a ter, todo mundo comece a ter um pouco mais, porque aí fica aquela dúvida, né? A faceta não está tão ruim ainda, será que eu consigo manter ela um pouco? Tem aquele limbo lá, né, que a gente fica na dúvida. Né? Mas a endoscopia só progrediu, né, as indicações depois que realmente entrou no hall, né? Sim. Então até não entrar no hall eram extremamente limitadas as cirurgias realizadas por endoscopia.
talvez você tenha razão. Se de repente adentrar no rol, as indicações vão aumentar. Então, E no aspecto geral, né, o que acontece, muitos que estão nos ouvindo, pode ser que às vezes já tenham alguma doença em curso e ela não está sintomática ainda, né? Quando ela se torna sintomática, a gente já tem a gente já está perdendo para a doença em termos de tempo, né? A doença já está evoluindo mais, né? A própria pessoa que começa a ter uma dor nas costas hoje, muitas vezes ela recorre a um fisioterapeuta, a um medicamento, ela vai tolerando os sintomas por um tempo, né? Tem pessoas que chegam no consultório, a hora que eu pergunto, mas quando que começou mesmo a sentir alguma dor? Às vezes tem 6 meses, 1 ano ou até mais, né? Só que lá dentro a coisa foi se agravando, foi progredindo, foi piorando, né? Aí a hora que você já começa a partir para o diagnóstico, você já tem coisas mais avançadas, né? Problemas mais avançados, né? Muito bom. Ficou muito bom. Bom, parafuso você expõe ainda? Depende. Né? Se tiver instabilidade... Põe. Sim, assim, põe. Danilo, eu acho que as técnicas, elas estão para se complementar. Elas não competem. Então, a gente está falando em casos específicos. Até porque, então, nesse caso, por exemplo, se tivesse uma listese importante L5, com certeza S1, complementaria. a gente poderia ter essa mesma imagem e mais 4 parafusos L5, S1, percutâneos, por exemplo. às vezes, você vai indicar uma cirurgia e você vê que o osso do paciente é um osso mais fraco, um osso porótico, que só por um tipo de acesso não vai ter benefício. Então, a gente faz técnicas mistas. Às vezes, também é importante você complementar chamada via anterior com a posterior, mas é muito individualizado, né? Muito personalizado o tratamento. Então, se de repente esse queijo fizer, por exemplo, com o tempo um subside, às vezes você vai ter que complementar por trás. Mas você vê que até as técnicas posteriores, elas têm uma tendência a evoluir, tecnologicamente falando. Porque, Estão, por exemplo, né? Estão, né? muito, porque assim Percutando, mesmo, hoje em dia, mesmo quando a gente tem alguns casos que necessitam fazer a fixação ou estabilização posterior, a gente já não abre mais músculo. A gente já não corta músculo, serra osso. Hoje a gente coloca esses parafusos por punção, que são as técnicas percutâneas. Então já não tem aquele corte grande, já não tem sangramento extenso, já não tem dreno. Então a gente opta por... Vai fazer a minimamente invasiva, a descompressão anterior? Legal. Agora não adianta nada você fazer uma técnica minimamente invasiva pela frente, pelo abdômen, e depois colocar tudo a perder, tendo que fazer atrofia, causar atrofia muscular. Então, quer dizer, qual vai ser o ganho que essa complementação posterior vai ter? Então, assim, a gente opta sempre que possível fazer a complementação por técnica minimamente invasiva percutânea. Vou fazer uma pergunta para vocês foram para a Alemanha lá, por desconhecimento mesmo, eu vou perguntar. A introdução de dispositivos ALIF por via endoscópica. Assim, Danilo... Está progredindo isso? Não, existe o espaçador intersomático, né? O cage, no caso, que você coloca pelo endoscópico. Mas ele não é um ALIF, né? Ele não é via anterior. Falei mal mesmo, o queijo mesmo. Então, assim, existe, ele é expansível e tudo mais, mas assim, casuística pequena, poucos trabalhos, e a gente não teve... A percepção que a gente teve do ALIF, a gente não teve com o espaçador pelo né, o que acontece coisa a perspectiva técnica, né? da área de aderência é pequena. A área de aderência do ALIF, que é um espaçador que é quase do tamanho do disco, né? A impactação que ele tem no platô, a área de artrodese é absurda, né? Até porque quase completa, hoje, né? Hoje a artrodese mais usada e robusta é a ALIF, né? Se a gente comparar. Agora, quer eventualmente colocar um grão de milho dentro de uma vértebra que tem um espaço gigante, assim, é muito controverso, Danilo. Assim, eu não vejo que o objetivo seja artrodesar, seja fundir. Eu acho... Porque hoje, na verdade, os espaçadores, né, que eles querem colocar agora o TLIF via endoscópico expansivo, é para manter a altura do disco. Mas, enfim, se a endoscopia tratou o fragmento extruso e o disco continuou doente, você acha que aquele dispositivo... Então, assim, é o viés, né? É o viés. Eu já tive caso de reoperar, né? De eu retirar a clift que eu tinha fosto lá atrás e fazer por ALIF. De um tempo já. Clift solto lá dentro. Assim,
total pseudoartrose lá, né? E olha que o Tlift, a área dele já é maior do que o Sim, dispositivo colocado dentro via endoscópico, né? Então, para mim, o que cativa o Alif, né, o cage anterior, além da técnica, evidentemente, pós-operatório melhor e tal, realmente é a área de artrodese praticamente envolvendo aí mais de 90% do corpo. Ele acaba convencendo, visualmente ele convence muito mais, né? Vai ser difícil você colocar um Alif cheio de enxerto lá e acreditar que aquilo vai fazer uma pseudoartrose. Do nível não é, cara. Né? Assim, a gente que tem essa visão mais recente das técnicas, antigamente, o tanto de disco que você tirava por trás, se a gente comparar o tanto de disco que você tira via anterior, a gente não tira nem 20%, não né? Tira. Não tira nem 20%. Tem trabalhos mostrando isso. Tem. Você enfia love lá, cureta, vai 20%. Se a comparar, então assim, hoje é uma técnica que convence muito mais e os resultados são melhores em detrimento de outras. E eu vi um outro trabalho, bem técnico agora falando, né? O Tlift colocado, fizeram um trabalho americano, mostra que 80% dos Tlift apresentam uma infecção subclínica pela própria presença do material discal lá dentro. Por anaeróbio, não aquela infecção de clínica, CIT, né? Não de CIT, mas uma infecção. A hora que você colhe o material desse disco, depois põe lá, você tem... porque esse disco é vascularizado, né? Então, isso que eu ia falar. O disco não tem irrigação, então... Porque você tá com o corpo estranho lá, então eu acho que a questão... Eu acho que assim, o pessoal da endoscópica tem as indicações, né? Conversamos com ele. Se contente em descomprimir e retirar fragmento. Agora, reestruturar espaço discal, fixar, artrodesar, em procedimentos robustos. Pseudoartrose, listese. Tem colegas nossos que qualquer Alif é complementação via posterior, para fazer artrodese robusta. Nada contra, porém são tratamentos que a gente, isoladamente, a gente prefere dar uma chance para o paciente tratar via anterior e, se precisar futuramente, a gente complementa. Agora, você já indicar uma técnica mais agressiva, isso depende muito do cirurgião. A gente está falando de 800 casos, né? Acho que complementação de pseudoartrose... Não tem 5%. Não tem 5%. E a gente está falando não é de 5 meses, de 5 anos para cá. Então, assim, que a gente acabou precisando complementar... E assim, de repente era paciente mais idoso, que já não tinha o osso tão bom. E não é aquele paciente que... Fez um subside lá. Entendeu? Tal, né? Então, assim, a gente tem, do ponto de vista prático, uma percepção boa disso daí, sabe? E também um bom senso, né? Você fez via anterior, acompanhou o doente, se o doente melhorou, ficou bem, né? Sim. Assim, agora, lógico, tem estabilidade, tem uma espondilólise, nem listese grau 1, tem uma espondilólise, já uma deformidade articular lá atrás, tal. Aí você já pensar de cara, você fazer um 360 tal, já seria um caminho, mas eu acho que também... Mas aí que tá, né? O paciente tem que temos que formar parceria, conversar com o doente, explicar para ele as possibilidades, etc. e tal, né? Eu acho que isso é importante aí. Bacana, o assunto não tem fim, né? Sim. Quero agradecer os casos muito legais aqui, né? Bacanas, ficaram bons. E vamos encerrar? Vamos encerrar? Tô cansado já, né? Obrigado aí por trazer experiência, mais de 800 casos, né? Então a turma quer sair do interior e ir para São Paulo achando que lá que está a experiência. 800 casos tratados pela via anterior abdominal desde 2018. Muita experiência vocês dois aí fazendo um trabalho bacana. E agradecer aí, dividir com a gente aí, né? Vamos publicar isso aí nas redes sociais, né? Porque tudo é conteúdo, informação, as pessoas têm dúvidas. E na internet não tá fácil achar as informações, né? Então, às vezes, vê um videozinho, vê o podcast lá, contribui. Beleza? Obrigado aí, Zé Maurício. Obrigado pela presença. Obrigado aí, meu Valeu, meu. Eu que agradeço. Obrigado a oportunidade aí, obrigado o espaço.
E precisando, conta com a gente aí. Você que viu o vídeo, curta, compartilhe, né, Danilo? Às vezes dá o like. Às vezes a informação que você pode estar mandando para um colega seu pode ser útil. O médico hoje, eu acho que tem um pouco dessa função, ser formador um pouco de opinião, né? Se divulgar, né? As pessoas hoje estão com o celular na mão, né? Elas estão aqui e a gente traz esse trabalho aí, conversa com bastante áreas envolvidas, né, em terapias de dor na coluna. E futuramente a gente volta para conversar de mais casos, mais experiência. A gente pode fazer um podcast, por exemplo, sem problema algum, de coisa que deu errado. Também. Sim, interessantíssimo. Tem coisas que eu publico, eu tenho um blog e às vezes eu já publiquei lá complicações de tal procedimento. Porque existe, viu, gente? Não é tudo mil maravilhas, né? Não, é estatístico, a gente não está vendendo o mundo Disney aqui. Não. A gente está mostrando pacientes que teve sucesso, mas tem pacientes também que teve insucesso. Isso independe do cirurgião, depende da técnica. Como acontece aqui, São Paulo, nos Estados Unidos, na China, complicações estão aí para acontecer. E a gente, de maneira honesta, né, dizendo que complicação existe. A gente fala isso para os pacientes quando a gente vai operar, né? Que tem o único médico que não tem complicação que eu conheço, que não opera. Que não opera, né? Agora, quem opera, quem tem 800 casos, com certeza, assim como eu, vocês têm as complicações passíveis, descritas na literatura, né? Que são passíveis, né? Eu brinco com os pacientes, né? Tirar a unha tem complicação. Em tese, de repente, se der um processo infeccioso, uma trombose, pode perder a perna. É que proporcionalmente falando, a partir do momento que você se propõe a estudar, a treinar e a fazer uma coisa. Se estatisticamente você começa a ver que os resultados são piores, você tem mais maus resultados do que bons, ou você tem que se reciclar, ou você tem que entender que aquilo não funciona. Porque não dá para o português rasgado não dá para ficar dando murro em ponta de faca. Então, assim, a gente está com essa casuística, é porque realmente, óbvio, complicação tem? Tem. A gente pode até vir aqui trazer. Mas não tem a mínima dúvida que a imensa maioria dos casos se beneficiaram da técnica. Se beneficiaram dessas técnicas. E mesmo aquele que talvez teve uma complicação, seja ela intra-transoperatória, esse próprio paciente também se beneficia com algum resultado passado as fases de complicações. Sim. Então não é porque teve uma complicação que a situação se perdeu toda, né? Então as complicações existem, assim como você pode tirar uma pinta na pele e dar uma infecção, isso é uma complicação, ela vai sumir, vai cicatrizar e vai tocar em frente, né? Mas voltaremos em breve. Vamos lá. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço a todos aí.